avivamento espiritual prático. É o que a gente está aprendendo e vamos continuar a aprender hoje. Vamos dar continuidade nessa belíssima série de mensagens. Já aprendemos em janeiro sobre avivamento espiritual e agora estamos aprendendo sobre avivamento espiritual prático. E olharemos para o livro de Atos, porque todo o livro de Atos nos apresenta um avivamento prático. E o que é isso? É ser prático. Aquilo que eles receberam, eles saíram para compartilhar. Compreenderam? O que vocês receberam ou receberão, vocês precisam sair para compartilhar. Isso é avivamento prático. A ordem foi de Jesus: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Quem aqui conhece esse texto? Amém? Ou seja, o que Jesus está querendo falar? Quando vocês forem revestidos de poder, vão compartilhar aquilo que vocês receberam. É para isso que Deus, Jesus, nos reveste de poder. Para a gente compartilhar. E Ele diz mais: quando a gente compartilhamos aquilo que nós recebemos, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para nós, no nosso contexto, Maricá, nós precisamos alcançar. O que acontece em Atos 2? E a partir de Atos 2, é uma obra peculiar de uma pessoa maravilhosa, da qual sem ela avivamento nenhum pode acontecer. E se acontecer, não é avivamento. Avivamento da parte de Deus é através da pessoa do Espírito Santo. E esse avivamento vai trazer sinais visíveis, permanente, para a igreja e para aqueles que estão lá fora. Quem já ouviu alguém falar com você assim: você está diferente? O que aconteceu? Antes você era uma pessoa ignorante, grossa, mas algo está diferente em você. Você mudou. Sabe o que é isso? É porque habita uma pessoa em você, e agora essa pessoa está te dando vida. E você precisa compartilhar a vida com aqueles que estão próximos a você. Isso é avivamento prático. Quem chegar perto de você vai ter vida. Se avivamento vem através da ação do Espírito, nós precisamos estar sensíveis a esse Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa. Quem aqui sabia disso?
Entenda, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é simplesmente uma força ou um poder, não. Ainda que a gente encontre na Bíblia pessoas sendo usadas com poder e força sobrenatural, dada pelo Espírito. Exemplo disso é Sansão, lá em Juízes. Diz que o Espírito se apoderou-se de Sansão. E Sansão matou um leão, rasgou um leão como se fosse um cordeiro. Essa força era de Sansão? Essa força era daquele que se apossou de Sansão. Mas não podemos nos esquecer que esse Espírito é uma pessoa. Tem personalidade. E se o Espírito é uma pessoa, ele pode se entristecer com você, comigo. Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele sente ciúmes de você. Como também ele pode se alegrar em habitar em você. Obrigado, meu diabo. Vocês sabiam disso? Uma pergunta para vocês refletirem, apenas retórica. O Espírito Santo está alegre em habitar em você? Que privilégio foi dado a nós que cremos em Jesus Cristo, de receber o Deus Espírito habitando em nós. Se relacionando conosco a todo momento. Que privilégio! Isso é privilégio. Precisamos cultivar isso na nossa vida. Lembra de Daniel, na Babilônia, quando ele foi levado cativo? Eu lendo esse texto em casa, eu fiz igual o apóstolo Paulo, fui ao terceiro céu e voltei. Lembra de Daniel quando ele foi levado cativo para a Babilônia? Lá no capítulo 2, o rei tem um sonho, e o rei manda reunir todos os sábios da Babilônia para poder falar o sonho e interpretar o sonho. Os sábios que havia na Babilônia enlouqueceram com o rei. É impossível, não é possível, nenhum rei anterior ao Senhor nos pediu tal coisa, é impossível o que o rei está pedindo. Aliás, só é possível aos deuses, mas eles não habitam aqui conosco, não moram conosco aqui na terra. Eles estão longe. Você percebe a diferença do Deus de Daniel? Do seu Deus? Do Deus que habita em vocês? Um Deus que não é somente de longe, mas é também um Deus de perto. Um Deus que a todo momento fala conosco, nos dá direção. Tudo isso que está acontecendo em Maricá através da vida de vocês é direção do Espírito. Então precisamos a cada dia mais estar sensíveis a Ele, sensível a Ele. O maior medo que um cristão precisa ter é de se tornar insensível ao Espírito Santo.
Eu vou repetir. O maior medo que um cristão precisa ter é de se tornar insensível ao Espírito Santo. E quando isso acontece, quando a gente se torna insensível ao Espírito Santo, quando endurecemos o nosso coração para aquilo que Ele está falando e para aquilo que Ele está realizando diante de nós, Hebreus 3, versículo 7 e 8, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E Paulo vai dizer em Tessalonicenses: não apaguem o Espírito. Atos 2, vou ler do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vamos ler junto? Vamos ler esse texto junto? Esse texto maravilhoso? O cumprimento de uma promessa? Vamos junto? Chegando... Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Pentecoste era, ou é, uma das principais festas celebradas pelos judeus, que acontecia 50 dias após a tradicional festa da Páscoa. A Páscoa, uma festa que tem um significado profundo para os judeus e também para todos nós que sabemos realmente o que ela significa. Por ser um período de festas em Jerusalém, Jerusalém recebia muita gente e a cidade ficava cheia de pessoas de vários lugares. Parecido com um carnaval aqui em Maricá, no sentido de receber muitas pessoas de fora, de outras regiões. Não é assim que acontece? E foi exatamente em um carnaval aqui em Maricá que Deus me alcançou com a sua graça, que eu me converti. Mas pastor, a PIBAM fica impedida de abrir no período de carnaval? Como o senhor se converteu aqui em Maricá? Vocês sabiam que uma igreja cheia do Espírito Santo, até fechada, ela está cumprindo a missão? Vocês vão estar lá, todos lá fora, sendo embaixadores de Cristo. E Deus, por intermédio de vocês e por amor a Cristo,
vai estar suplicando para aqueles que estão lá fora: reconcilie-se com Deus. Vocês são embaixadores. Essa cidade precisa conhecer vocês, conhecer o que vocês carregam. Para vocês não ficarem curiosos de como eu me converti aqui em Maricá, a minha família, parte dela, tinha o costume de vir para cá passar os carnavais em Maricá. Eu já acampei, eu acho, em todas essas lagoas aqui em Maricá, desde pequenininho. Depois a coisa melhorou um pouquinho, a gente conseguia alugar uma casinha, mas era muita gente, a família toda, quase toda vinha. E um desses carnavais, a gente foi acampar em São José, na beira da praia. Meu primo tinha um quiosque lá, e eu já estava frequentando a igreja. E não tem quando você sente algo que você está em um lugar e não era para você estar? Era eu aqui no carnaval, na beira da praia ali acampado. Algo falava no meu coração. Sabe por quê? Porque a igreja que eu estava frequentando me convidou para ir para o retiro. Aí o que retiro, irmão? Eu vou para o carnaval. Eu vim com o coração pesado, sabendo que eu estava resistindo. E sabe o que aconteceu, irmão? Eu passei quase os 4 dias de carnaval deitado dentro da barraca ali, passando mal. Vim ao hospital, no Conde, os médicos não sabiam o que era. Eu sei que eu fiquei passando mal. E dentro da barraca, eu virei para o lado e falei: Senhor, me perdoa. A partir de hoje eu vou te servir completamente, totalmente. Irmãos, para que eu falei aquilo? Cuidado. Depois desse dia, eu fiquei louco por Jesus. Louco. Louco, irmãos. Mas foi aqui, em São José, na beira da praia, que eu fui convencido pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. E foi exatamente no dia da festa de Pentecostes, onde tinham pessoas de diversos lugares, que Deus escolheu cumprir a sua promessa. Você sabia que Deus não muda nas suas promessas? E o que Ele promete, Ele cumpre. Quem aqui tem promessas de Deus? Aleluia! Vira e mexe, eu tenho que lembrar a Deus na oração daquela promessa, que Ele estaria conosco todos os dias. Deus não precisa ser lembrado, é lógico, né? Mas eu falo: Senhor, está escrito lá, todos os dias. Tem promessas de Deus? Descansa, espera, porque Ele vai cumprir. Se alguém te entregar alguma coisa da parte de Deus, pode confiar, esperar, porque vai se cumprir. Mas pastor, e se não se cumprir?
não foi de maneira nenhuma da parte de Deus. Simples assim, pastor? Simples. Se lembra da promessa que Deus faz a Abraão? Irmãos, a gente lê sobre Abraão, eu fico viajando. Se lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Sem condições nenhuma, irmãos. Olhando naturalmente da promessa se cumprir. Não tinha condições. E eu gosto da forma que Paulo vai colocar em Romanos 4. Abraão, contra toda a esperança, ele creu. O que esse texto está falando? Está falando que cada vez mais que Abraão olhava para si e olhava para Sara, ele via que o negócio estava feio. Não tem condições, meu amor, não tem condições. Lá vai dizer em Romanos que ele olhou para si e viu que não tinha vitalidade, e o ventre de Sara já não tinha vigor. Agora olha o que é que diz o texto. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia. Ele cumpre a promessa. Paulo não está contradizendo lá Gênesis, não. Paulo está falando que toda tentativa de Abraão, fora da esperança da promessa, ele reconhecia, não tem como, meu amor, Sara. A gente precisa se apegar na promessa que nos foi feita. E a única esperança que havia, Abraão se apegou na promessa e no Deus que fez a promessa. Isso se chama o que, irmãos? Fé. Fé. O que Deus promete, Ele cumpre. E no dia de Pentecoste, Ele cumpriu a sua promessa. Promessa que se encontra lá no Antigo Testamento em Joel, Isaías, mas que também foi pedido por Moisés antes. Quem se lembra? Deus manda Moisés. Deus viu que Moisés estava carregando muita gente. Deus diz a Moisés, levanta 70 homens, autoridades em Israel, e leva-os à tenda, porque lá eu vou tirar do meu espírito que está sobre você e compartilhar com eles, para que eles te ajudem. Mesmo espírito, hein? Se a gente não tivesse mesmo espírito habitando em nós, se torna mais difícil a gente alcançar o propósito da missão aqui na cidade. E Moisés fez conforme Deus havia mandado, e Deus fez conforme havia falado a Moisés. Mas tem uma coisa que acontece ali, magnífica. Duas autoridades ficam na tenda e não vão lá para a tenda do encontro. Mas o mesmo Espírito que desceu sobre os 70, os dois que ficaram também foram cheios, receberam. Isso mostra o Deus
onipresente. Porque se você não sabia, o Espírito é Deus. E os 2 que ficaram foram cheios, profetizaram. Havia um jovem lá que viu tudo aquilo e correu a Moisés. Moisés, tem 2 lá profetizando, Moisés. E Josué vira e fala: proíba-os, Moisés. Moisés, proíba-os. Aí eu lembro de Jesus, quando os discípulos falaram: mestre, tem uns caras aí expulsando demônios no seu nome, nós procuramos impedi-lo. Jesus falou o quê? Quem não é contra nós é a favor de nós. E Moisés respondeu para Josué: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. A nós aqui. Estão entendendo o que está sobre vocês? É promessa de Deus. Moisés já estava revelando, ainda que sem percepção, aquilo que era a vontade de Deus, e que iria se tornar mais claro ainda com o profeta Isaías e com Joel. Agora presta atenção: quem tem o Espírito Santo e se deixa encher dele, tudo que pede, tudo que faz, será de acordo com a vontade de Deus. O que Moisés estava pedindo estava de acordo com a vontade de Deus. E é exatamente o que aconteceu em Atos 2. Primeiro, guarda. Todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2. Não foi apenas sobre profetas, sobre reis, sobre sacerdotes, sobre líderes, ou algumas pessoas para cumprirem determinado propósito. Não foi apenas sobre os 12. Foi sobre cerca de 120 que estavam ali, crendo e aguardando a promessa. A promessa é para todos. Todos os filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas, é para todos os que creem em Jesus Cristo, sem distinção. E Deus vai confirmar isso na casa de Cornélio, que não há distinção. O que eles estavam experimentando ali no dia de Pentecoste foi diferente, irmãos, de tudo que eles haviam experimentado antes, porque agora eles estavam experimentando o poder do Espírito Santo na nova aliança, no sangue de Jesus. Quando compreendemos isso, que ali também era um momento de transição da antiga para a nova, podemos concluir, seguramente, que no momento que uma pessoa se converte a Jesus Cristo, nesse momento ela experimenta na sua vida o seu próprio Pentecoste. No dia que você foi alcançado por Jesus, entenda isso, você recebeu o selo, você recebeu o poder do Espírito Santo na sua vida,
Você recebeu a salvação. Você se tornou propriedade exclusiva de um Deus único e suficiente. E Jesus diz ao seu respeito: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. O que Jesus fala? Eu e o Pai somos um. Segurança! Em Jesus nós estamos seguros. E agora, pastor, o que eu faço? Você precisa compartilhar com as pessoas aquilo que você recebeu. Isso não é opcional, irmão. As pessoas dessa cidade aguardam a manifestação dos filhos de Deus, assim como a criação. Não retém a graça que te foi dada. Não faça como aquele homem que pensou: vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. Não retenha. Não faça isso. Nós temos uma cidade para ser alcançada. E para isso precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Mas já foi ensinado aqui, ser salvo tendo o Espírito é diferente de ser salvo e ser cheio do Espírito. O livro de Atos é exclusivamente composto de cristãos cheios do Espírito Santo. E não podemos negar que um cristão cheio do Espírito Santo vai viver, experimentar, ter experiências diferentes daqueles que não desejam e não se deixam encher desse Espírito. Se acostumaram apenas com a salvação. Se acostumaram apenas com a salvação. E há problema em se acostumar em vir à igreja, acostumar de participar das celebrações, acostumar de frequentar as células. O problema é que pode, quando a gente se acostuma, pode levar ao automático. E quando entra no automático, o nosso coração se afasta de Deus. Deus vai dizer para o seu povo: vocês, está tudo legal, vocês estão me prestando uma adoração, vocês estão me adorando, mas está apenas de lábios. O coração de vocês está longe de mim.
Atos 6:8 vai dizer: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Olha, Estevão, além dos sinais e maravilhas, a gente sabe o que Estevão vai fazer diante do Sinédrio, irmãos. O discurso que ele faz diante do Sinédrio. Estevão estava diante da morte. E Estevão faz aquele discurso no poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, sem medo nenhum da morte que estava diante dele. Mas o que é a morte? Quando você crê naquele que venceu ela, que é mais poderoso do que ela, e que ainda diz para nós: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Estevão sabia disso firmemente. Estevão era cheio do Espírito Santo, e quem é cheio do Espírito Santo mantém os seus olhos para o alto. E quem mantém os olhos para o alto vê além do natural. Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, além do natural. Quem é cheio do Espírito sabe quem é o verdadeiro inimigo. Entenda isso. Grava isso. Quem é cheio do Espírito sabe quem é o seu verdadeiro inimigo. Estevão caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Estevão sabia com quem ele deveria lutar. Não é contra carne e sangue que nós lutamos, irmãos. Não é. A pessoa que é cheia do Espírito Santo tem o privilégio de ouvir o Espírito falar diretamente com ela. Quem aqui já ouviu o Espírito falar diretamente? A pessoa cheia do Espírito Santo experimenta isso. Pastor, que heresia é essa, pastor? O Espírito disse para Filipe: chega perto da carruagem. Aproxime-se, Filipe. Filipe fez exatamente o que o Espírito mandou ele fazer. E quando ele chegou perto da carruagem, o eunuco estava lendo exatamente o profeta Isaías. Capítulo 53. O livro que mais fala do Messias. E o capítulo no Antigo Testamento que mais revela a sua obra. Será que foi coincidência? Foi por acaso? Justamente o capítulo que vai dizer: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador,
ele não abriu a boca. Quem é missionário evangelista aqui? Gosta dessa parte? Oportunidade única, pastor. Oportunidade que todo missionário evangelista cristão espera de uma pessoa da qual ele quer ganhar para Jesus. E para ficar melhor, o eunuco vai dizer para Filipe: por favor, me diga, de quem esse profeta está falando? Mas essas oportunidades, irmãos, só recebe quem vai, quem está cheio, quem está se relacionando com o Espírito. Tem coisas que nós só vamos vivenciar se deixarmos e buscarmos nos encher do Espírito. A primeira vez que eu li sobre João Batista, recém-convertido, eu fiquei curioso para entender por que as pessoas viajavam quilômetros para ir no deserto ouvir aquele homem. Não fazia um milagre sequer. Não tinha nada exterior para atrair as pessoas. Pelo contrário, roupas de pelos de camelo, cinto de couro, comida predileta, gafanhoto e mel silvestre. Quem gosta dessa comida aí? Era isso. Como pode as pessoas irem atrás desse homem? Só poderia ser todo mundo louco. Então eu fui entendendo quando eu li Lucas 1, 15 e 41. Onde diz que ainda no ventre da sua mãe, quando ele escuta a voz daquela que iria dar à luz o Salvador, ele já pulava de alegria no ventre da sua mãe. E compreendi mais ainda quando li o testemunho que Jesus dá a respeito dele, em João 5,35. Ele era uma candeia que queimava e irradiava luz, e as pessoas queriam estar perto para desfrutar da luz que estava nele. Ele queimava, irmãos. Ele incendiava onde ele chegava, aonde ele estava. E tudo se tornou claro do porquê as pessoas iam correndo para o deserto. Não era por causa de João, era por causa do que ele estava cheio e por causa daquilo que ele estava transbordando. Acompanha comigo, vai ser projetado aí, João 10, 40 e 42, e observa o que as pessoas concluíram sobre João Batista. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava, nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade.
E ali muitos creram em Jesus. Tudo que João dizia sobre esse homem era verdade. E o que Jesus diz a respeito do Espírito que está sobre nós? Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Vocês estão compreendendo? João, tudo que João falava a respeito de Jesus era verdade. E Jesus está falando aqui, quando o Espírito vier, Ele nos revelará toda a verdade. João já era cheio desse Espírito da verdade. Por isso que o que ele falava tinha coerência naquilo que ele vivia. Tudo que ele falava tinha coerência para as pessoas da qual ele estava diante. Porque só a verdade pode salvar, irmão. Só a verdade pode libertar. E só a verdade pode dar vida em abundância. Ou vida na plenitude. E nós sabemos quem é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que precisa ser anunciada em Maricá. Segundo, todos ouviram na sua própria língua a mesma mensagem. Todos ouviram na sua própria língua a mesma mensagem. Não havia ecumenismo, não havia sincretismo, não havia subjetivismo, não havia pluralismo e nenhum ismo. Cada um ouvia na sua própria língua a mesma mensagem. E que mensagem era essa? O Evangelho. Que Paulo vai falar que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eles ouviram sobre a crucificação, sobre a ressurreição e sobre a exaltação. Atos 2:23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Cristo crucificado. Jesus veio com um propósito determinado. O texto está dizendo. Para morrer por você, por mim. Para que você tivesse os seus pecados perdoados, para que você fosse reconciliado com Deus e, crendo nele, tenha vida eterna. Mas por não compreenderem o propósito e a missão da vinda de Jesus, algo que ele deixava muito claro durante o seu ministério terreno, o que ele dizia, o que Jesus dizia não fazia sentido para muitos, e até mesmo para os discípulos, por não entender a missão e o propósito de Jesus. João 19:10, Jesus diante de Pilatos. Você se nega a falar comigo? Pilatos disse a Jesus.
Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, Pilatos, se esta não te fosse dada de cima. João 18, 10, 11, quando os soldados vão prender Jesus, e Pedro tira da espada e corta a orelha dele, todos conhecemos. Jesus disse: guarda a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? João 10, 17, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho poder para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus deixou claro a missão dele. Era necessário que o Cordeiro morresse para a remissão dos pecados de muitos. Era necessário que o Cordeiro morresse para que a nudez fosse coberta. Esse foi o propósito e a missão de Jesus. E essa era a mensagem que o Espírito estava transmitindo às pessoas e que Pedro aborda nas suas pregações. Cristo crucificado. E não foi diferente com Paulo, com João. Paulo vai dizer: os judeus pedem sinais, os gregos buscam por sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E olha o que Paulo vai dizer agora. Mas para aqueles que foram salvos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não há divisão em Cristo. Não há separação em Cristo. Em Cristo tudo se converge. A mensagem também deles era Cristo ressuscitado. Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia! Ele está vivo, Ele reina, Ele ressuscitou. E Ele foi exaltado. Versículo 33, Atos 2, exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Jesus subiu ao céu e cumpriu a promessa. E que promessa? Primeiro que Ele iria derramar o seu Espírito. E isso significa que nós não somos mais órfãos. E mais à frente, Ele vai dizer, é necessário que eu vá, para que Ele venha. Se eu não for, o conselheiro não virá a vocês. Ele já está aí,
habitando em vocês. Essa foi a mensagem: morte, ressurreição e glorificação, que vai fazer com que 3.000 pessoas se arrependam, sejam batizadas no nome de Jesus Cristo, tenham os pecados perdoados e recebam o selo e o poder do Espírito Santo. 3.000 almas. É pouco para o nosso desafio. Mas entenda, não é a gente, é Ele que está fazendo e que vai fazer. O que o avivamento prático produzido pelo Espírito Santo pode trazer de benefício para a igreja e para o reino de Deus. Atos 2, 42, 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Olha o que estava acontecendo na igreja. Observa o que está acontecendo na igreja. Não faltava desejo de aprender a palavra de Deus. Não faltava comunhão. Não faltava temor. Não faltava compaixão. Não faltava unidade. Nada faltava à igreja, porque era Deus que estava fazendo. Nada vai faltar, porque é Deus que está fazendo. E Ele é o mesmo Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai desfrutar. Não se assustem. Não tenham medo. Não sejam incrédulos. Não se tornem insensíveis para aquilo que o Espírito está realizando. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo vai desfrutar de poder, de amor, de alegria, de verdade, de santidade, de justiça e paz. Vamos mudar essa frase e vamos junto? Vamos ler junto? Vai ser colocado aí? Não vai não? Então eu vou ler. Oi. Vamos ler junto?
poder, amor, alegria, verdade, santidade. Esse é o ambiente produzido pelo Espírito Santo na sua igreja, e que a primeira igreja batista em Maricá vai desfrutar na prática. Onde o Espírito Santo está, há manifestação clara, visível e real da presença de Deus. Entenda isso. E onde Deus se manifesta, há salvação. E todos os dias o Senhor acrescentava nas igrejas em Maricá os que iam sendo salvos. Aleluia! Glória a Deus! Estejam sensíveis à presença do Espírito Santo e deixem se encher dele. E saiba disto: ter o Espírito Santo e ser cheio dele significa ter a presença do próprio Deus conosco a todo momento. Então deixemos o Espírito Santo fluir do nosso interior como rios de água viva. Para a gente concluir, vamos ler junto Apocalipse 2:17. O Espírito e a igreja, e todo aquele aleluia, é de graça. A água da vida é de graça. Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.